Olá, mulherada, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje da mente erótica, que eu tenho falado tanto, as pessoas têm me procurado, me perguntado que tanto você fala da mente erótica. E eu vim trazer hoje um pouquinho para você como a gente consegue realmente trabalhar essa mente, principalmente nas mulheres, mas através de estudos da neurociência, através de estudos onde a gente consegue realmente chegar a um objetivo. Por que eu falo tanto sobre isso? A gente vê muito em rede social dicas para melhorar a libido. Beleza. Você vai lá, vai pegar 5 dicas para melhorar sua libido, 3 dicas, o que você precisa fazer realmente. E você para pensar assim, beleza, eu vou fazer essas 5 dicas, para eu melhorar a minha mente erótica, para eu melhorar a minha libido. Aí você para pensar assim, fala assim, tá, beleza, eu vou fazer essas dicas quantas vezes? Uma vez na semana? Todo dia? Por quanto tempo? É 1 mês? É 2? Para surtir algum tipo de efeito. Então é isso que às vezes que as pessoas têm que entender que fazem toda a diferença quando você realmente quer trabalhar algum aspecto da sua sexualidade e que realmente vai fazer surtir algum tipo de efeito para você. Primeira coisa que a gente tem que entender, gente, que mulher, sexo para mulher é cérebro, é cabeça, não tem jeito. Da onde que vem a libido? Do cérebro, A gente precisa imaginar, a gente precisa fantasiar. Da onde vem o orgasmo? Do cérebro. O que isso quer dizer? Se você não estiver entregue ao momento, não pensar que aquilo é uma coisa boa, satisfatória, nada acontece. Você fica pensando no seu boleto, nada acontece, certo? Então esses são os 2 aspectos para a gente melhorar. Tanto que o orgasmo é o quê? Uma sensação. Você já ouviu falar que algumas pessoas falam que conseguem ter um orgasmo quando está dormindo? Por quê? Isso é verdade? É verdade. Isso existe? Sim, existe. Por quê? Você imagina. Então eu vou explicar tudo sobre isso agora, Primeiro ponto que a gente deve entender é que a maior máquina de reproduzir padrões chama-se cérebro. Então, o que isso quer dizer? Os hábitos, gente, se formam no cérebro, mais precisamente nos gânglios basais. É onde se monta, entre aspas, a rede de hábitos. Então, como é que funciona essa rede de hábitos? Primeiro, é através de pensamento. Você precisa, tudo começa com um pensamento. Se você nunca pensar sobre alguma coisa, você nunca vai tomar uma decisão, certo? Então você precisa pensar para tomar uma decisão. Um exemplo dentro da área da sexologia. Se você ficar pensando sempre corriqueiramente que você não vai ter um orgasmo, você não vai ter um orgasmo. Mas se você tomar a decisão de a partir de agora você quer ter um orgasmo, que você vai trabalhar sua mente para isso, isso acontece. Então você precisa pensar para tomar uma decisão, certo? E muitas das vezes o problema não é o hábito em si, mas sim a decisão de fazer algo, certo? Então pensar naquilo que você precisa fazer. Então às vezes nesse ponto você precisa que alguém te direcione exatamente o que você precisa fazer para você trabalhar a sua mente sexualmente. Segundo, é você realmente tomar essa decisão, tá? Mas tomar a decisão consciente daquilo. Mas isso é muito difícil. O pessoal pensa assim, Mas eu vou te explicar. Não é tão difícil assim, mas por quê? O cérebro, gente, não sabe diferenciar entre uma experiência real e uma experiência imaginária. A gente sim, mas o nosso cérebro não. Então, o que a gente vê real e o que a gente imagina no cérebro faz o mesmo efeito. Por isso que trabalhar a mente erótica é importante e por isso que fantasiar desperta libido, entendeu? Porque no seu cérebro o que você está vendo, o que você está imaginando é a mesma coisa. Como assim, dizer? Então, como que isso funciona? Vamos dizer assim, Quando você imagina uma cena detalhadamente, as áreas que se acendem, no seu cérebro, na região da memória, são as mesmas da real. Você pode imaginar uma cena, por exemplo, uma fantasia erótica. Então você vai pensar detalhadamente em tudo aquilo que você imagina. O que vai acender, o que vai fazer com que aquilo aumente a sua libido, a sua excitação, é a mesma reação de que você estivesse vendo a cena em si.
O que você precisa fazer, então, para ativar essa parte do cérebro, né? Você precisa levar um tempo para você construir isso na sua imaginação. Você precisa visualizar e ter um objetivo com detalhes. Então, você tem que construir a sua cena, entendeu? Então, eu dei um exemplo aí da fantasia. Você vai construir aquilo na sua cabeça detalhadamente. Imaginar que você quer que o seu parceiro faça uma fantasia sua erótica, que quer que ele faça, e você vai descrever ela detalhadamente na sua imaginação. Então, a partir que você realmente foca e pensa detalhadamente, você vai repetir aquilo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Isso vai fazer que o seu cérebro comece a processar isso. Então, quando você começa a repetir, né, essa experiência, os gânglios basais começam a identificá-los como um padrão, certo? Mas somente os gânglios basais com esse padrão vai fazer que você modifique um hábito ou você fixe isso na sua mente para despertar alguma coisa no seu corpo? Não. Quando você começa com esse processo de fixação, você precisa colocar uma outra área cerebral na jogada, tá? Que é o sistema límbico. Não adianta você tentar pensar com a cabeça em outro lugar. Você precisa se motivar para que isso realmente cause algum tipo de efeito. Então, se você aliar uma ideação, né, uma ideia que você teve, uma fantasia que você teve, com uma motivação, cara, você ficou motivada, você ficou empolgada para fazer aquilo, certo? Então, se você junta essas duas coisas, uma ideação com uma motivação significativa, você consegue despertar esses dois partes cerebrais. Então, você precisa o quê? Imaginar e se motivar para que realmente aquilo cause algum tipo de efeito. Você precisa, quando você está pensando, colocar uma emoção. Ai, lá vou eu ficar pensando isso de novo. Não vai resolver. Você não vai conseguir atingir seu principal objetivo. Como é que você faz isso? Você vai unir uma ideação, né, de uma experiência visual com uma experiência sensorial com a emoção correta com aquilo que você está idealizando. Então isso vai fazer com que você fixe isso na sua mente. Então você vai ativar os gânglios basais junto com o sistema límbico, que é da emoção, da motivação, para que aquilo depois de um determinado tempo no seu cérebro comece a se fixar como um padrão. Então toda vez que você utilizar a sua mente erótica, cada vez mais vai acontecer o quê? O seu cérebro vai se fixando cada vez mais e consequentemente vai ficar cada vez mais fácil você o quê? Se excitar e aumentar a sua libido. Por quê? Ele vai passar a se tornar o quê? Um hábito. Então é tão fácil, é só imaginar, por exemplo? Não. Então é só ficar repetindo o tempo todo? Não. O hábito é uma repetição, porém ela precisa de motivação. Vou dar um exemplo fora da área da sexologia, por exemplo. Primeiro, né, gente, o que é um hábito? Hábito é alguma coisa que você faz que você não precisa pensar momentaneamente por fazer. É um automatismo cerebral, por isso que a gente precisa trabalhar a mente erótica, para aquilo ficar fixo na sua cabeça, você não precisa pensar tantas outras vezes, né, para que aquilo se repita com mais facilidade. Tudo que você faz vira automatismo cerebral? Não. Tá, o que vira automatismo cerebral é aquilo que você repete. Ah, tá, eu vou repetir, então só? Não, tá, não necessariamente. Você repete quando você consegue ativar essas duas áreas do cérebro, a parte dos gânglios basais e do sistema límbico. Mas o que adianta? Eu vou dar um exemplo fora aqui, né, que eu tinha voltado, né, para explicar o que era o hábito. Se você, por exemplo, quer emagrecer, é um exemplo assim mais fácil. Aí você já fica pensando assim, nossa, fazer dieta, vou deixar de comer aquilo. Acabou, gente. Acabou. Por quê? Você consegue sim estimular os gânglios basais, mas se você acabou com o seu sistema límbico. Por quê? Da motivação, da emoção. Então não adianta só pensar, você precisa estar motivado. Então como é que você consegue se motivar então? É você pensando positivamente. Então, se você quer emagrecer, você vai pensar no que aquilo vai poder te proporcionar. Que prazer aquilo vai te proporcionar lá na frente. Então, ao invés de você começar a pensar que é difícil, que você não vai conseguir deixar de comer alguma coisa, você começa a pensar, não, vou conseguir. Lá na frente eu vou ficar com um corpo bonito, eu vou ter mais disposição, minha pele vai ficar melhor. Então, um pensamento positivo para poder realmente
você conseguir ativar o sistema límbico para poder gerar dopamina, senão nada acontece. Então, na área da sexualidade é a mesma coisa, entendeu? Então, adianta você ficar pensando na fantasia e achar que tentar ter uma masturbação e tentar ter um orgasmo, já pensando que não vai conseguir, já pensando que aquilo é difícil, não. Você tem que começar o quê? Junto com a sua fantasia, trabalhar a sua mente, já pensando que no prazer que aquilo vai te proporcionar, na satisfação que aquilo vai te proporcionar, na felicidade que aquilo vai te proporcionar, para justamente você conseguir ativar as áreas certas do cérebro em conjunto, para conseguir liberar o neurotransmissor dopamina, para que realmente aquilo se torne um hábito e você fixe ele. O que você precisa? Então, como é que você vai fazer isso? Então, você tem que tentar imaginar, sentir prazer em relação ao que você está fazendo. Então, por isso que é importante você trabalhar a mente erótica. E a mente erótica, a libido, você só consegue melhorar a libido quando você faz isso repetidamente. Quando você faz isso fixamente o tempo inteiro, para que o seu cérebro comece a entender que aquilo é uma coisa boa, que libere dopamina, que cada vez te motive mais a estar fazendo aquilo, e depois aquilo se torna um hábito que cada vez mais fácil você consegue se excitar, você consegue manter a sua libido em dia, porque ele se tornou um hábito. Aí vai uma outra coisa também muito importante. É muito mais fácil você trocar um hábito ruim por um bom do que você começar um hábito do nada. Ai, Gisele, mas como assim? Como é que eu vou desfazer um hábito ruim? Por quê? A gente tem hábitos ruins. Porque tem alguns hábitos ruins que a gente precisa, até para isso, a gente precisa de motivação. A gente se motiva com ele, por exemplo, fumar. A gente sabe que fumar é um hábito ruim, mas o nosso corpo entende o quê? Que aquilo é o quê? As pessoas fumam porque sentem prazer em fumar, sentem satisfação em fumar. Então acaba que aquilo se torna um hábito no seu cérebro bom, porque libera dopamina, mas você inconscientemente sabe que aquilo é ruim para o seu organismo. Então, quando você tem um hábito ruim, que é o hábito já de pensar negativamente em sexo, você pensar que aquilo é ruim, que você não vai ter um orgasmo, porque eu tô cansada, porque a minha libido tá lá na era do gelo, nada acontece. Agora, se você começar a treinar a sua mente para você tornar isso tudo que eu falei de forma positiva, você consegue abandonar esse hábito ruim, que é o hábito de pensar sempre negativamente sexo, passando ele para um hábito positivo, de pensamentos positivos, de pensamentos bons em relação ao sexo. Então isso é uma troca, isso tudo também é um treino. Então não adianta você pegar na internet 5 dicas para tal, 5 dicas, não. Tudo precisa de um padrão e tudo precisa de um treino. Então você começa o quê? Primeiramente, estimular a sua parte mental, a sua parte cerebral, para que a sua parte física, o seu corpo comece a reagir àquele estímulo que você está dando na sua mente. Então a gente trabalha, sexualidade desta forma. E não adianta trabalhar um ponto específico, certo? A gente precisa trabalhar vários pontos específicos ao mesmo tempo. Tudo que tendo um padrão. Você vai numa academia para ficar forte, emagrecer. Você acha que em uma semana você treinando você vai emagrecer? Você vai conseguir melhorar a sua parte cardiovascular? Você vai conseguir hipertrofia? Não. Entendeu? Então isso vai demorar no mínimo uns 4 meses? Beleza. Mas se você for lá uma vez na semana, você vai conseguir em 4 meses? Não. Então tudo, mesmo para trabalhar tanto a mente quanto a parte física, precisa de um tempo, uma frequência correta e um tempo correto para que realmente aquilo surte efeito. Senão não adianta. Entendeu? Então não adianta vocês pegarem em rede social dica para tudo e não saber o tempo e a frequência correta que você precisa fazer aquilo para aquilo se tornar uma automação, uma fixação, um padrão na sua mente que você não vai conseguir alcançar o seu objetivo. Então tudo precisa realmente ser trabalhado no seu tempo certo, com uma frequência certa, senão você não vai conseguir. Entendeu? Então eu trabalho desta forma, entendeu? Por isso que eu trabalho através de planner e eu dou 12 semanas para a pessoa realmente transformar a sexualidade dela, trabalhando todos os pontos específicos com uma frequência e um padrão de tempo correto através de estudo para que realmente ele cause o efeito
que você necessita no seu organismo, no seu cérebro, para que você melhore a sua sexualidade. E um dos pontos chaves é trabalhar a mente erótica da mulher. Nós pensamos pouco em sexo, a gente fantasia pouco, então a gente usa muito pouco o nosso cérebro para a sexualidade. E é o que? Para a mulher, primordial trabalhar o cérebro. Gisele, então como é que você trabalha a mente erótica? Tá, você já falou que tem um padrão, beleza. Eu indico várias coisas e a pessoa vai ter que saber exatamente aquilo que vai lhe chamar a atenção. Então eu indico podcasts eróticos, eu indico filmes, né, com cenas eróticas, série com cenas eróticas, contos, né, eróticos e livros eróticos. Entendeu? A gente precisa trabalhar a mente e às vezes a gente não consegue tirar do nada. Às vezes a gente está tanto tempo sem pensar em sexo, tanto tempo tendo sexo de má qualidade, que a gente nem sabe o que fantasiar, a gente não consegue nem pensar numa fantasia. Então o importante é o quê? É você trabalhar, você primeiro descobrir aquilo que te chama atenção, porque tem que chamar a sua atenção, porque senão você não consegue fixar naquilo da imaginação, da ideação, entendeu? Então você vai descobrir através de um arcabouço de coisas aquilo que você acha interessante para você. Ah, eu gostei de livro. É o que eu mais gosto de indicar, porque o livro é o que mais trabalha a mente, a fantasia, né? Inclusive eu tenho um Instagram aqui que eu só tenho indicação de livro erótico. Os que eu leio, que eu acho bacana, eu indico. Então quem tiver interesse de trabalhar um pouco a mente, né, nesse quesito, pode ir lá no Instagram. Já tem uma centena, tem a capa dos livros e as sinopses. Então o livro é ainda importante. Vamos imaginar que você escolheu o livro. Como é que você começa, então, a trabalhar a tua mente erótica? Só para você ter uma ideia. Então, você escolheu um livro. Aí chegou numa cena que te chamou a atenção. Nem sempre essa cena precisa ser uma cena de sexo explícito em si. Ela pode ser uma coisa que antecede o sexo. Aquela cena de pegação, aquela cena que descreve um beijo intenso. Às vezes é isso que te chamou a atenção. Nem sempre precisa ser a cena de sexo em si. Então, por isso que é importante você primeiro usar o funil, ver de tudo, porque também não adianta você falar, eu não gosto de podcast, não gosto de ouvir. Você já ouviu alguma vez para saber se realmente gosta? Às vezes, uma que você escutou vai te chamar a atenção, vai te excitar com aquilo. Então, o ideal é você tentar de tudo e depois você filtrar aquilo que você gosta. Então, escolher aquela cena, beleza? O que eu vou fazer com aquela cena? Você vai ler aquela cena no mínimo 5 vezes por dia, durante o dia. Li 5 vezes aqui seguida a cena, beleza? Aquilo já vai fazer você fixar aquilo na sua mente. Aí o que você vai fazer? Você vai trabalhar, você vai fazer o que tem que fazer. À noite, quando você deitar para dormir, você descansar, fechar o olho, você vai tentar lembrar, memorizar aquela cena que você leu 5 vezes durante o dia. Beleza? E isso aí tem um tempo que você vai fazendo isso. Depois que você conseguiu fixar na sua mente aquela cena, você vai começar a se colocar naquela cena. Para o quê? Você começar a estimular mais o quê? A motivação, né? A vontade de estar ali, a vontade de fazer aquilo. Para poder começar a estimular o sistema límbico e tentar liberar uma dopaminazinha aí. Beleza? Você vai começar a se colocar naquela cena. Isso também tem um tempo que você precisa ser feito. Depois que você se colocou na cena, você vai acrescentar coisas novas que você fantasia, que você queira colocar naquela cena. Então, você vai usar isso como um padrão durante um tempo. E depois, o que você vai fazer no final? Você vai montar o quê? O seu próprio conto erótico. Você vai pegar tudo isso que você já imaginou daquela cena, com você se colocando naquela cena, ainda colocando cenas extras, e vai escrever detalhadamente, tá? Essa cena para você. E depois que você tem isso, você pode ler ocasionalmente. Você pode, depois de tempos em tempos, ir montando vários contos eróticos, várias fantasias. E essas fantasias você pode ler com um determinado tempo que você quiser. E você também pode estar passando isso para o seu parceiro, se é uma fantasia que realmente dê para você estarem fazendo. Que nem sempre tudo que a gente imagina a gente pode fazer, tá? Mas não é errado pensar dessa forma, né? Que a fantasia fique no cérebro. Porque como eu falei lá no início, o cérebro não sabe distinguir o que é uma experiência real do que uma experiência imaginária, entendeu? Então ele vai te proporcionar sensações boas da mesma forma do que você praticando ela ou não,
entendeu? Então, gente, isso é um pouquinho de como trabalhar a mente erótica, de como melhorar realmente para surgir um efeito e ter um resultado através de pesquisa científica. Eu não estou tirando isso da minha cabeça, me baseei em alguns artigos e o principal que eu baseei foi num estudo até com ratos da revista American Science, número 146, que chama o artigo Bons e Maus Hábitos, né? Então dali a gente tira para a vida toda. Quem nunca leu, é uma coisa que eu recomendo também, tá? Porque muita coisa disso que eu falei, que são desses artigos científicos, apesar do autor do livro não ser um cientista, mas ele é um jornalista científico, é o livro Mudança de Hábito. Porque aquilo ali, gente, é uma bíblia que tinha que estar ali, ó, para todo mundo ler. Sensacional. E é ali que a gente consegue mudar muito padrões de várias coisas. Que o mais difícil que tem o quê? É a gente conseguir mudar um hábito. Mas a partir do momento que a gente se motiva e realmente quer fazer essa mudança, ela se torna extremamente fácil. Desde que você saiba exatamente aquilo que você deve fazer. Entendeu? Então essa mudança se torna fácil se você sabe como realmente fazê-la. Não chutar ou ir através de dicas soltas que não vão te levar absolutamente em lugar nenhum e nenhum estímulo de cura real que realmente faça diferença na sua vida sexual, tá, galera? Por que eu quis falar muito sobre isso? Porque eu acho que é o maior ponto-chave, entendeu? Para você realmente trabalhar, porque a gente vê que o que mais as pessoas reclamam, o que mais as pessoas ficam pedindo, ai, minha libido tá ruim, eu não tenho libido, eu não tenho desejo, eu não tenho vontade mais de fazer sexo. Mas a gente precisa mudar. Não existe chazinho, não existe remédio, nada milagroso que vai fazer com que você melhore sua libido e melhore a sua excitação e seu desejo. Por quê? Você tá utilizando alguma questão física sua interior, né? E você não adianta, você precisa trabalhar sua mente, não tem nenhum remédio que vai fazer com que você se motive, que libere dopamina sozinha, tá? Então, assim, e trabalha as duas áreas, no caso, né, os gânglios basais e o sistema límbico, entendeu? Então, não tem como, a gente precisa trabalhar a mente da gente. Mulheres precisam trabalhar, mulheres precisam pensar mais em sexo, mulheres precisam trabalhar a sua mente erótica para que melhore qualquer aspecto da sua sexualidade. Tá joia, galera? Repasse para as pessoas que vocês acham que estão precisando, né, se motivar mais, trabalhar mais, mudar de hábito, trabalhar mais a mente erótica. E agora você já sabe um pouquinho como você deve trabalhar, né? Então, como eu disse anteriormente, você sabendo o que você precisa fazer, mudar de hábito se torna extremamente fácil. E eu estou à disposição para aquilo que vocês precisarem. Tá joia? Um beijo grande.